E aí, minha gente querida, tudo bem? Vamos lá, mais uma redação corrigida no passo a passo, dessa vez sobre o tema Desafios das políticas de segurança pública no combate à violência na sociedade brasileira. Vou repetir o tema: Desafios das políticas de segurança pública para o combate à violência na sociedade. Então, o tema 30 aqui da nossa plataforma. Vamos lá, sem enrolação. Vamos lá. O aluno começa o seguinte, ó. A violência na sociedade brasileira tem crescido assustadoramente, causando desafios para as políticas de segurança pública. Ok? Ele retoma aqui as palavras-chave do tema. Tem dois erros que foram apontados pelo corretor, que são um erro de vírgula, faltou uma vírgula aqui, né, antes de causando, né? Duas coisas aqui, eu tenho uma oração reduzida de gerúndio, então faltou uma vírgula. E o corretor explica muito bem. Você percebe que não é só dizer assim, a gente pega correções aí feitas em plataformas tradicionais, né? O corretor fala assim, faltou uma vírgula, e não explica por quê. Não ajuda o aluno a entender por que ele errou e como ele melhorar. E a gente, olha o nível de detalhamento aqui, ó. Olha o cuidado que a gente tem com o aluno. A gente explica por que está errado, mostra como fazer no passo a passo. Aí, segurança pública também não era necessário introduzir iniciais maiúsculas aqui. Não precisava dessas iniciais maiúsculas, tá bom? Tal realidade possui origem clara na negligência estatal, né? Também estatal não precisa de inicial maiúscula, frente a esse avanço. A expressão frente a não é bem aceita pela gramática tradicional. Use perante no lugar. Né? Frente a é uma expressão informal. Então, poderia trocar o frente a por perante. Perante esse avanço. Assim, dentre os fatores que colaboram com essa problemática, cabe destacar a falta de investimentos que vise... veja, tem um erro aqui de concordância, né? Que visem, tá? Que visem, tá concordando com investimento, tá? Investimentos que visem a melhora dos órgãos que compõem... mais um erro de concordância. Compõe o sistema de segurança pública, bem como o pouco investimento em recursos humanos. Então, vamos lá, deixa eu só destrinchar isso aqui. O aluno está falando o seguinte, está falando que a dificuldade, né, de se alinhar políticas públicas de segurança na sociedade tem origem, ali ele falou, origem na negligência estatal. Ok, é uma tese. Né, culpar o Estado pelo problema. Ok, uma tese aceita. Só que ele traz dois argumentos. Percebe aqui que ele fala o seguinte, bem como essa problemática, cabe destacar a falta de investimento que vise a melhoria dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública. Então, esse seria o argumento 1, a falta de investimento, né, dos órgãos, para melhorar esses órgãos. Aí, ele fala, bem como o pouco investimento em recursos humanos. Veja, ele traz dois argumentos que, na verdade, falam a mesma coisa. Então, eu falo falta investimentos nos órgãos de segurança e falta investimentos, né, em recursos humanos. Não é a mesma coisa? Então, quando eu não invisto nos órgãos, eu não invisto também em recursos humanos. Então, o aluno poderia encontrar outro argumento. Então, ficou repetitivo aí o argumento. Né? Isso é ruim para a coerência textual. Tá? Isso não é legal. Mas, no mais, aí a redação e introdução traz os elementos estruturantes, traz um projeto de texto claro, traz a retomada de palavras-chave, traz uma tese, traz os argumentos com essa observação que eu fiz. Beleza. Vamos lá, em primeira análise... Aqui, em primeira análise, torna-se... Deixa eu voltar aqui. Primeira análise. Torna-se claro que a falta de investimento estatal, né, nos órgãos que formam o sistema de segurança pública, sempre os erros de iniciais maiúsculos que não são necessários, né, gera dificuldade para combater o avanço da violência. Isso ocorre porque, historicamente, os gestores não estão muito preocupados em investir nesses órgãos. Como, faltou uma vírgula aqui antes do como, né? O como ele tem um valor de exemplo, então é exemplificativo, deveria ter uma vírgula aqui, tá? Antes do como. O corretor apontou aqui. Como, por exemplo. Inclusive, quando você usa como, não precisa usar por exemplo, porque o por exemplo tem o mesmo valor de exemplo. Né? O como e o por exemplo, eles têm o mesmo valor semântico. Então você não precisa repetir como por exemplo. Basta usar o como ou só o por exemplo.
Como, por exemplo, né, melhoria nas instalações dos prédios públicos, na linha 11, né, dos quartéis e delegacias. Compra de viaturas modernas, compra de melhores armamentos e investimento em tecnologia, como câmeras de vídeo monitoramento. E aí, vídeo monitoramento. Ele botou um acento aqui no i, né? Não tem esse acento, né? Na cidade, que tenha como objetivo coibir práticas ilícitas na cidade, né? Repetindo cidade, né? Como consequência disso, a inércia do Estado em relação aos investimentos nos órgãos de sistema de segurança pública tem ajudado no avanço da violência nas grandes e pequenas cidades. Então, o que eu tenho para dizer aqui em relação a esse primeiro parágrafo, né? Desenvolvimento. O aluno, ele ainda tem uma dificuldade, e assim, o objetivo da plataforma é ajudar o aluno a identificar o erro. Não adianta, você só vai entender quais as suas fragilidades enviando a redação para correção, né? Inclusive, nós temos pacotes disponíveis aqui no site, www.minhadiscursivo.com. Mas a gente percebe que o aluno tem uma dificuldade, ele entendeu a estrutura da redação, ele entendeu, você percebe que ele segue o rito, ele segue o esqueleto, tá? Mas ele ainda tem dificuldade de aprofundar ideias, tá? Ele tem dificuldade com vocabulário, porque ele repete muitas palavras o tempo inteiro. Tem dificuldade com pontuação. E aí você percebe que essa correção aqui já vai sanar aí pelo menos metade dos vícios que ele tem. Se você pegar o histórico desse aluno, na próxima redação que ele enviar, ele já vai sanar, claro, caso ele estude os erros que ele cometeu e não cometa de novo na próxima redação, metade dos erros que ele cometeu nessa redação ele já não vai mais cometer na próxima. Então você percebe que a evolução é clara, assim, é muito evidente, a gente percebe isso na plataforma. Então, ainda o aluno tem uma dificuldade no desenvolvimento, no encadeamento das ideias, mas isso é fácil de resolver, e ele está entendendo como fazer agora e vai melhorar, tá? Mas ainda está meio capenga, a argumentação está meio frágil ainda, está precisando aprofundar um pouco mais as ideias. Não foge do tema, isso é importante, o tema está sendo respeitado. E o foco está sendo legal. O que está faltando de fato realmente é uma melhora da progressão de ideias, tá? Do encadeamento de ideias. O texto está ficando muito confuso, muito travado, muito truncado por conta dessa dificuldade com pontuação, repetição de palavras, mas isso é fácil de resolver, tá? Beleza, vamos lá. Argumento 2. Argumento 2. Ele começa assim, linha 17. Além disso, percebe-se que o pouco emprego, né, de recursos humanos, também não precisa de iniciais maiúsculas aqui, né? Nas entidades de segurança pública gera desafios para eles. Veja, eles quem, né? Elas, no caso aí, entidades de segurança pública. Então, elas. Então, o aluno também tem uma dificuldade de concordância muito grande. Comete muitos erros de concordância. Então, precisa voltar lá para a gramática, botar aquela sandalinha da humildade mesmo e voltar. Gera desafios para elas no enfrentamento ao avanço da violência no Brasil. Isso ocorre porque as autoridades responsáveis por gerir o sistema faz pouco. Veja, quem é que faz pouco? As autoridades, né? Então, fazem pouco concursos públicos para esses órgãos. E quando faz, quem é que faz? Os órgãos, as autoridades fazem, né? São com poucas vagas. Como consequência disso, ficam prejudicadas pela falta de recursos humanos. O policiamento preventivo e repressivo nas cidades, que gera o aumento de crimes nesses locais. Então, outra observação aqui. O aluno traz argumentos de muito senso comum, né? Muitas informações, tipo assim, a falta de investimento, faz pouco concurso, não chama policiais, tá? Isso é muito óbvio, né? Isso é muito básico, isso é muito senso comum, isso é muito lugar comum. O corretor espera mais de você, espera que você tenha capacidade de desenvolver melhor suas ideias.
aprofundar isso, a gente explica lá no curso como fazer isso no passo a passo. Mas assim, o que eu vejo de bom no aluno aqui é que ele não comete erros que são comuns também em redação. Às vezes o aluno até sabe escrever bem, mas ele comete erros que esse aluno não cometeu. Por exemplo, fuga do tema. Esse aluno ele não fugiu do tema. Ele se manteve no tema. Ele tem uma estrutura, ele entendeu a estrutura, ele sabe introduzir, ele sabe desenvolver. Ele só não consegue ainda aprofundar e progredir com as ideias. E os argumentos ainda são de senso comum. Mas ele tem vantagens que são observadas aqui. E a gente mostra para ele, ó, você tem esses pontos positivos, não só pontos negativos. Tem pontos positivos também. Beleza. Tô meio cortado aqui, né? Deixa aqui. Vou mexer aqui para vocês conseguirem enxergar. Pronto. Portanto, a conclusão, né? Portanto, a negligência estatal tem ajudado no aumento da violência na sociedade e gera desafios para combatê-la. Para a resolução desse problema, faltou uma vírgula, né? Coloque uma vírgula aqui, pois o para a resolução está isolado, fora de sua posição original, que seria no fim da frase. Para a resolução desse problema, cabe ao poder público, também poder público não tem iniciais maiúsculas, tá? Investir mais nos órgãos de formas de quê, meu Deus? Nos órgãos que formam sistema de segurança pública. Essa palavra sistema de segurança pública foi repetida umas 40 vezes na redação do aluno. Também, isso demonstra uma falta de vocabulário, isso é ruim, tá? Que forma o sistema de segurança pública, por exemplo, investir em novos equipamentos e tecnologias que ajudam em um melhor policiamento, como também investir, falta esse como também, deveria ter uma vírgula, né? Só uma vírgula antes, né? E não depois, ele não deveria estar isolado aqui, né? Como também investir em concursos públicos com foco no aumento do efetivo de cada órgão, o qual ajudará no combate à violência. Faltou uma crase aqui, né? Combate à violência. Combate à violência. E ajudará no melhor atendimento acraseado, faltou a crase também, né? À sociedade. Então, realmente, a redação ainda precisa melhorar muito, né? O aluno precisa melhorar muito ainda o entendimento e o aprofundamento das ideias. Tá? Ele fica só circulando em uma ou duas informações que tem que fazer concurso, tem que investir em armamento e tal, mas não aprofunda, fica sempre ali no raso, assim, não aprofunda, não desce e realmente fica bem fraco, a argumentação está bem fraca, tá? Claro, a ideia da plataforma é só te mostrar o que você precisa fazer para melhorar. Não encare isso aqui como uma punição. Aqui a gente não está julgando o aluno. Eu só estou dizendo que ele está ainda num nível ainda que precisa de mais esforço para evoluir. Imagina se esse aluno aqui, por exemplo, negligencia a redação, cagou para a redação, não vou estudar. Aí ele chega no dia da prova escrevendo desse jeito aqui. Esquece, tu não passa concurso nenhum assim. Agora, ele fez o processo correto, investiu num curso, tá fazendo a redação, tá treinando, tá identificando os erros e tá melhorando. É isso aí. Galera, é isso aí, ó. Novamente, nosso site está aqui à disposição de vocês. As vagas são sempre muito, muito escassas. A gente tem poucas vagas disponíveis e geralmente a gente bloqueia as vagas porque a gente não consegue dar conta da quantidade de pessoas que nos procuram. Então, às vezes, pode ser que você entre lá hoje e não tenha vagas. Então, caso isso esteja acontecendo, você pode esperar a abertura de novas vagas em breve, beleza? Forte abraço, bons estudos para vocês. Vamos para cima!